Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, estou voltando aqui agora com mais um vídeo. A gente vai falar um pouquinho sobre o governador de Minas Gerais, né, o Zema, que é aí um dos governadores dos estados brasileiros que tem mais atrito aí, né, com o governo do PT, né, em especial aí com o governo Lula, pelo que já passaram em tempos bem difíceis, né. Há tempos atrás aí, o estado de Minas Gerais sofreu muito, né, sofreu muito com o governo do PT, né, e o Zema tem aí um atrito aí com o Lula, né, com o governo do PT. Em entrevista, né, no jornal do Globo, ele falou, o Zema falou que quando ele foi questionado sobre esses ataques aí em Brasília, ele falou que ele é contra, né, o que estão fazendo com o Ibanez, né, com o Ibanez Rocha, de afastar ele, né, do cargo por 90 dias sem provas. Ele fala que o Ibanez acatou isso, mas se o Ibanez quisesse, o Ibanez poderia contestar, porque tá errado o que o Alexandre de Moraes fez, né? É inconstitucional e ele não tem esse poder para fazer isso, o Alexandre de Moraes. O Zema já, em outra entrevista que ele deu na Jovem Pan, ele já falou sobre isso. E agora ele voltou aí a fazer na verdade ele fez uma acusação até contra o governo aí, né, sobre essa situação. Ele falou aqui, ó, que o Lula fez vista grossa e torceu para o pior em ato no Distrito Federal, né? Ele botou aqui, ó, houve um erro, talvez proposital, do governo Lula. E por que ele fala isso, pessoal? Ele fala isso porque com esse ato que aconteceu ali em Brasília, o PT foi beneficiado, foi muito beneficiado. Eu às vezes até ouço assim alguém falar, eu vejo, quer dizer, às vezes sempre, todos os dias, praticamente 24 horas por dia, a mídia falando que foi ataque bolsonarista, que foi ataque da esquerda, da direita. Eu acho que é um pouco de lógica e a pessoa não precisa nem ter muita inteligência para entender que esse ataque, ele se a direita tivesse planejado isso, tá? Que eu não acredito que planejou, mas se planejou, foi um tiro no próprio pé. Porque só quem saiu prejudicado foi a direita. Então, quando o Zema fala que ele acredita que pode ter sido até proposital, eu entendo o ponto de vista dele, certo? Isso tem que ser investigado, por isso a gente já falei em outro vídeo meu aqui sobre o Flávio Dino, o ministro da Justiça, ter ali acesso à Guarda Nacional e sabendo de que estava chegando, não que ele estava sabendo dos atos, ele não estava sabendo do ato que aconteceu, né? Ninguém sabia, só quem sabia era quem já tinha planejado. Mas ele tinha acesso à Guarda Nacional, que era em torno de passando de 1.500 homens, e ele foi avisado pela ABIN que estava chegando ônibus, que tinha uma grande movimentação e poderia acontecer algo de errado, e ele não liberou a Força Nacional para pelo menos ficar de alerta, né? Ele não fez isso, ele liberou 150 homens contra aquela multidão de gente. Então, quer dizer, ele poderia ter feito algo para ficar de alerta. Se acontecesse algo, já estariam ali, a Guarda Nacional. Se não acontecesse, ótimo, né? Só que ele também não fez nada. Então,
aí quem está sendo punido é o pessoal de direita. Então eu acho que seria um tiro no pé muito grande da direita se tivesse feito isso. Então o Zema tem as dúvidas que ele tem também, só que ele já tem aí divergência com o PT, né? Pelo que o estrago que o PT fez no estado de Minas Gerais, que deixou lá uma dívida gigante de funcionários públicos que não eram pagos, funcionários públicos que tiraram até as suas próprias vidas. Isso ele falou em várias entrevistas que ele já deu, ele sempre fala isso. E eu não acompanhava muito a política de Minas Gerais, mas várias vezes eu já ouvi o Zema com críticas sobre o governo Lula, né? Na época ali que prejudicou muito o estado de Minas Gerais. Então ele veio e falou isso. Ele falou que o governador de, eu vou ler aqui para vocês. O governador de Minas Gerais sugeriu que o governo federal pode ter feito vista grossa para os atos de vandalismo em Brasília, no dia 8, torcendo para que acontecesse o pior. Isso aí é palavras dele, não é minha. Foi a entrevista que ele deu, tá? Para que pudesse posar de vítima. Em entrevista à Rádio Gaúcha, Romeu Zema, do Novo, avaliou que houve um erro da direita radical ao praticar atos de terrorismo na capital federal, ao depredar os prédios dos três poderes, mas também falha nas ações tomadas pela gestão do presidente Lula. Tá? Ele fala que me parece, ele quer dizer, ele falou aqui, ó, abre aspas, me parece que houve um erro da direita radical, que é uma minoria, e houve erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. Uma suposição, mas as investigações vão ver se foi isso, né? Ele falou isso. Ele falou também, aqui está falando, Zema defendeu que aqueles que foram pegos em atos de vandalismo sejam presos, mas criticou a detenção dos golpistas que estavam se manifestando de forma ordeira, né? Eu não sei ele abre aspas aqui que ele falou, né? Você confundir um cidadão de bem com um depredador é um erro gravíssimo, que se puna as pessoas que fizeram vandalismo. Agora, estender isso a esses que estão se manifestando de forma ordeira é uma situação muito distinta, né? E ele também falou aqui sobre o afastamento do governador do Distrito Federal, né? Que é o Ibanez Rocha, que é uma decisão prematura, desnecessária e injusta, né? Realmente, o que ele fala aqui sobre o Ibanez, né? A gente também tem que entender o seguinte, que existem, né, outras pessoas também que estavam responsáveis pela segurança do Distrito Federal e que não fizeram nada, né? É isso a cobrança em cima do Flávio Dino também, né? Porque ele tinha acesso às informações, porque a ABIN já confirmou que tinha avisado a 48 órgãos do governo, tá? Mas o ministro da Justiça, ele tinha ali acesso à Guarda Nacional e também não fez nada. Então, quando ele fala aqui que foi prematura e injusta o afastamento do Ibanez Rocha, que é o governador de Brasília, ele está querendo dizer o seguinte, não tinha prova de que o governador de Brasília tivesse algo a ver com isso. E então afastaram ele do cargo e igual prenderam o Torres, igual afastaram e prenderam outros de outros departamentos da polícia, né, que estão sendo aí presos e afastados sem prova, né? Por conta de vídeos, às vezes, né? Tem um vídeo ali que apareceu que parecia que a polícia estava liberando acesso, mas não se pode, né, entrar em uma área tão assim profunda, vou afastar o governador, por exemplo, por achar que ele foi conivente,
né? Precisaria sim de uma investigação e que tudo fosse no devido processo, né? Porque o que aconteceu? O Alexandre de Moraes fazendo isso está abrindo portas para outras prerrogativas. Por exemplo, ele não tem prerrogativa de afastar o Ibanez, não tem, certo? Do mesmo jeito que ele com a canetada ele afastou o Ibanez, ele pode com uma canetada ir lá e afastar o Lula, né? E deixar aí o Alckmin, que é o que todo mundo acha e é o que todo mundo que entende um pouco de política já tá captando, né? Que a intenção não é o Lula governar, e sim o Alckmin, mas isso aí é outra história, a gente deixa para um outro vídeo. Pessoal, eu vou deixar esse vídeo aí e para vocês tirarem as suas conclusões. As fontes que eu trago, eu sempre analiso fonte de direita e esquerda, não trago nada de fake news aqui, porque fake news só atrasa todo mundo, né? E essas fake news têm atrapalhado muito, tanto a direita quanto a esquerda. Então, assim, aqui a gente traz informações verídicas, verdadeiras, eu analiso tudo certinho antes de trazer para vocês, dou a minha opinião e cada um tira as suas conclusões, né? Eu quero pedir para você deixar o seu like no meu canal, se inscrever, compartilha o meu vídeo, me dá uma força aí, a gente está começando agora, o meu canal é novo, tô fazendo o que eu gosto de fazer, que é comentar política. Eu gosto de política, então eu vou e olho as notícias, me informo certinho e trago aqui para vocês, ok? No meio de tanta fake news, no meio de tanta diz que me disse e tantas notícias que a mídia aumenta, né? A gente traz aí o que é de verdadeiro para vocês, ok? Fiquem todos com Deus e tenham uma boa noite.